geração eleita. É bom que vai morar comigo, né, junto com Jesus lá no céu. Amém. Amém, queridos? Agradeço, né, cada um de vocês por ter saído da sua casa nessa noite. Graças a Deus não entrou o frio ainda, né? Está aí, essa semana que vem, essa semana, sexta-feira, se não me engano, você vai para 3 graus. Mas aqui vai estar fervendo do Espírito. Então, semana que vem, ainda que esteja frio, venha. Venha glorificar o Senhor, porque Ele é bom. Aproveitando que você está de pé, o pastor Walter anda bem inspirado, né? Acho que ele faz aqui umas campanhas, e ele traz aqui alguns temas que, olha, não foi nem carne nem sangue que o revelou isso, né? Olha só, das feridas abertas às cicatrizes de esperança. Isso é meio do Espírito, né? Pensar num título tão bonito desse. Eu espero mesmo, né, que se ainda houver feridas abertas no seu coração, o Espírito Santo possa trazer cicatrizes nessa noite. Mas de verdade mesmo, né? A diferença entre a ferida e a cicatriz é que a cicatriz, ela é um memorial. Nós lembramos, né, do ferimento, nós lembramos do acidente, nós lembramos daquilo que nos aconteceu, só que a cicatriz não dói mais, né? A ferida não, a ferida, quando a gente passa, esbarra em algum lugar, ela já sai aquela casca e começa a doer de novo. Então, a esperança do meu coração essa noite é que você seja curado mesmo, que a partir de hoje nasce aí uma cicatriz, e essa cicatriz, assim como foi na minha vida, ela seja na sua vida um memorial diante de Deus. E que as pessoas que ouvirem, no dia que olharem para você e falarem, essa cicatriz aí você fala, deixa eu te contar essa história. Através dessa cicatriz, muitas e muitas pessoas possam ir a Cristo através da sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler essa passagem aqui para a gente começar. Algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ler do 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ler aqui com você do 1 ao 9. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Todos acharam? Vamos lá então. Então diz assim a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas. Estão conseguindo escutar? Diga amém. Amém. Estou sem retorno. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia, em certo tempo, ao tanque, que agitava a água, e o primeiro que descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, aqui eu quero que você preste atenção, quer ser curado? O que ele falou? Ele fica comigo e diz assim, quer ser curado? Olha para o seu irmão e diga para ele assim, quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Olha aqui, feche seus olhos por um instante, cubra sua cabeça. Vamos orar antes que você se sente. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra, Senhor. Eu agradeço pela vida do pastor Walter, que me fez esse convite, e pela vida de toda essa equipe que está aqui durante o ano todo, Pai, ministrando, orando, impondo mãos, uma equipe valorosa de diáconos, diaconisas, pessoal da equipe de mídia, Senhor, e todos aqueles que estão aqui envolvidos, Pai, para que esse trabalho possa acontecer. Há uma alegria no meu coração de ver esse cenáculo com tanta
gente, buscando a Tua palavra numa terça-feira à noite. Por isso eu peço ao Senhor, usa, Pai, a minha vida com poder, autoridade, graça. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. Meu Deus, que eu seja apenas o porta-voz, que não seja aqui meras palavras de eloquência humana, uma simples palestra, mas que haja um mover do Teu Espírito aqui neste lugar. Meu Deus, que rios de águas vivas possam fluir do meu interior, para saciar, Senhor, e curar, Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, aquele que está, meu Deus, de repente triste, abatido, desanimado. Meu Deus, em nome de Jesus, envia a Tua palavra com poder, autoridade e graça, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Podemos assentar, por gentileza. Glória a Deus. Você sabe que eu estou aqui na igreja desde... Eu me batizei em 2012, né? Está filmando? Perdão. Então você quer que eu fique parado aqui para você filmar? Então beleza, eu vou tentar. Eu gosto de caminhar. Muito perto, mais para trás. Aí ficou com medo, não. Tá legal? Ela não gosta de aparecer para ficar com vergonha. Amém, queridos? Então eu dizia que eu estou aqui na igreja desde, assim, batizado desde 2012, né? Mas eu cheguei aqui lá por volta de 2002, mais ou menos. Fiquei um tempo sentado no banco. E aos poucos, Deus foi trabalhando no meu coração. Vou tentar andar de frente para trás, de trás para frente, porque eu caminho demais no pré, então ficou difícil eu ficar parado aí. Mas, e em 2012 eu decidi descer as águas, né? Decidi que era a hora de descer as águas. Estava cansado de namorar com Jesus e decidi firmar com Ele um relacionamento sério. E acho que desde aquela época, aqui na igreja, eu acho que eu nunca dei o meu testemunho. Quem que já ouviu o meu testemunho? Quem ouviu o meu testemunho no encontro com Deus, levante a mão. Aqui na igreja, acho que eu nunca dei o meu testemunho. Como o pastor falou aqui, né? Deus, Ele trabalhou no meu coração sempre a questão da memorização da sua palavra. Então Deus me deu algo diferente. Eu vou aqui para trás para poder filmar, senão eu vou judiar muito, né? Isso. Vou ficar aqui, acho que vai ficar mais fácil. Tá bom, e aqui é onde eu posso andar, então tá bom. Mas eu cheguei aqui nesse período e acho que eu nunca contei num culto o meu testemunho. Sempre a gente trata desse assunto no encontro com Deus. Eu gosto muito de ministrar a palavra, então quando alguém me dá uma incumbência de ministrar, dificilmente passa pela minha cabeça dar o meu testemunho, a não ser que seja algo movido pelo Espírito mesmo. Já aconteceu em algumas igrejas, mas do contrário, dificilmente eu toco nesse assunto. Então eu fiquei assim constrangido quando o pastor me convidou. Eu acho que pela primeira vez aqui na igreja, não sendo um evento assim de impacto, como um face a face que já tivemos, ou um encontro com Deus, que eu vou ministrar aqui o meu testemunho. Então, assim, eu gosto muito de mergulhar sempre na palavra, e hoje vai ser algo um pouco diferente, que eu vou dividir com você um pouquinho da minha caminhada. E quando eu orava a Deus pedindo uma palavra de abertura sobre isso, Ele me trouxe esse texto. E esse texto, ele é extraordinário, não é? A Bíblia diz que havia um rapaz ali de 38 anos, ele estava ali paralisado, paralítico, e ele estava à beira de um lugar que se chamava Tanque de Betesda, um tanque onde se acreditava. Algumas pessoas dizem que não é literal, eu creio que é, porque a Bíblia não desmente o fato. A Bíblia diz que um anjo passava ali realmente, de tempos em tempos, e agitava aquelas águas. E o primeiro que entrava na água era curado. Então, você imagina um tanque de esperança, não é? Era um tanque de esperança. Você imagina que as pessoas vinham de todos os lugares ali do Oriente Médio e ficavam na beira daquele tanque esperando. Era um tanque de esperança. Eu tenho para mim que o tanque de Betesda é uma figura de Jesus Cristo. Porque o tanque de Betesda, ele se findou no dia em que Jesus Cristo veio. Porque hoje nós não precisamos mais estar num lugar para ser curado, nós precisamos de Jesus. Então hoje a gente tem essa convicção permanente. Naquela época eles tinham essa esperança e eles ficavam ali. Só que você pensa a dificuldade que esse paralítico carregava. Ele não podia andar. Então, por mais que ele olhasse as águas se movendo, não dava tempo dele entrar. Mas o que me chama muita atenção na história desse rapaz, antes que eu entre aqui no testemunho, é a pergunta que Jesus faz para ele. Às vezes, a vida é muito dura conosco. Às vezes, nós passamos por momentos nas nossas vidas que
trazem um peso, um fardo. Às vezes, não por escolhas nossas, às vezes por escolha de terceiros, às vezes por erro do nosso pai, o erro da nossa mãe, às vezes por circunstâncias ali, perdas familiares, enfim, uma série de coisas que a gente vive aqui debaixo do sol, como diz Salomão lá em Eclesiastes, que trazem um pesar, que trazem uma tristeza e que precisam sim ser ali tratados de uma forma a apresentar isso a Deus. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Então, quando Jesus chega para ele, Jesus diz assim para ele: tu queres ser curado? Entenda que Jesus não faz outra pergunta. A única pergunta direta para ele é: você quer ser curado? Mas, como eu dizia aqui, às vezes essas dificuldades que nós carregamos ao longo da nossa caminhada, às vezes a perda de um filho, de uma esposa, às vezes uma pessoa que se torna órfã ao longo da vida, ou nasce em um lar violento, às vezes num lar opressor, e vem carregando essas feridas, vem carregando essas dificuldades. Às vezes nos tornamos exatamente igual aos que condenávamos lá nos nossos pais, por circunstâncias que a vida acaba nos trazendo ou acaba nos levando. E esse rapaz, ele já vinha 38 anos, gente, eu não sei quantos anos ele tinha, mas é bem provável que essa era a idade dele, e que ele nasceu daquele jeito, já ali coxo, ali de repente paralítico. Ele nasceu assim. Então ele carregava o seu histórico de vida com ele. E quando Jesus se aproxima dele e faz essa pergunta, a resposta dele é muito interessante, André. Porque você já pensou se Jesus aparecesse para você hoje, dentro das suas dificuldades, dentro das feridas ali, dentro das áreas da sua vida que precisam ser tratadas, e Jesus te fizesse essa pergunta? Jesus olhasse para você e dissesse assim: você quer ser curado? O que você ia dizer? Você ia responder um sonoro sim! Claro! Com certeza, Jesus! Pelo menos era essa a resposta que Jesus esperava, eu acho. Mas quando Jesus faz a pergunta para ele, ele olha para Jesus, entenda que Jesus estava ali, a solução estava diante dele, embora ele não conhecesse Jesus, ou não soubesse quem era. Mas ele olha para Jesus e começa a contar a sua vida, os seus problemas. A gente costuma dizer por aí, chorar as suas pitangas, né? Ele começa a dizer: Jesus, eu já estou aqui há tanto tempo, mas poxa vida, toda vez que a água move, não tem ninguém para me colocar lá. O que ele estava dizendo para Jesus? Senhor Jesus, as minhas esperanças já acabaram. Não tem esperança mais de ser curado, porque cada um é por si aqui. Quando mexe a água ali, é aquele horroroso, todo mundo sai correndo para dentro. Ninguém lembra aqui do paralítico. De fato, aquele homem estava paralisado. De fato, ele estava ali há 38 anos. É bem provável que Jesus passou ali quando, ali de repente criança. Jesus era mais novo que ele já com 7, 8 anos, 10, 12 anos, ele estava ali. Depois Jesus passou na adolescência, ele estava ali. Jesus foi crescendo e vendo aquele homem também se desenvolvendo à beira daquele tanque. O tempo passou para ele. De repente, queridos, você está aqui hoje sofrendo de uma paralisia na sua vida que Jesus precisa curar, que Jesus precisa tratar, que Jesus precisa entrar, que você precisa abrir o seu coração para que Jesus possa curar você nessa área. De repente você carrega aí nos seus ombros um fardo, um peso de algo que você mesmo fez, uma culpa. Veio para a igreja, se converteu, entregou sua vida a Cristo, mas o diabo constantemente fala ao seu ouvido, trazendo culpa de algo que aconteceu lá no passado, na sua juventude, ou de uma escolha errada que você possa ter feito. Mas deixa eu dizer para você, hoje Jesus está aqui literalmente, dizendo: você quer ou não ser curado? Glória a Deus. Eu venho de um lar, irmãos, completamente destruído. Deixa eu desligar o som do meu celular aqui que eu vi ele apitar. Isso.
Eu venho de um lar completamente destruído. Para minha infelicidade, o meu pai, ele era um homem muito violento. Pra você ter uma ideia, eu sou o terceiro a minha mãe teve um relacionamento extraconjugal, depois se separou do meu pai, teve uma quarta filha. Mas do meu pai e da minha mãe, eu sou o terceiro. Então tem um irmão mais velho, tem uma irmã mais velha e depois a mim. Só que eu nasci num ambiente muito prejudicado pela violência, muito prejudicado pelo álcool, muito prejudicado pelas drogas. Meu pai, ele deu uma surra na minha mãe quando ela estava grávida de mim de 7 meses. Eu sempre digo que o CPU da nossa vida é a nossa alma. A alma, ela é ali a placa-mãe, onde as informações são todas colocadas, é o arquivo que nós carregamos. Todas as informações, desde a concepção, elas são armazenadas na nossa alma. A nossa alma carrega o armazenamento ao longo da nossa vida. E eu nasci num ambiente totalmente contaminado pela violência. Você imagina que eu, ali, uma criança indefesa no ventre da mãe, o meu pai chegou em casa bêbado, em uma determinada noite, deu uma surra na minha mãe grávida. Minha mãe foi ao hospital, e eu nasci de 7 meses por conta daquela violência. Então você imagina que ao longo, ali já do meu nascimento, ou mesmo da gestação da minha mãe, que tipo de impressão, ou que tipo de informação que eram ali armazenadas já na minha alma. A minha alma recebia não um carinho, não um amor. Eu me lembro que quando a minha esposa engravidou, eu tenho uma filha de 9 anos, a Aninha, e, irmãos, à noite, quando eu punha a mão na barriga da minha esposa, ela acordava. Eu punha a mão e ficava orando. Mas eu colocava a mão e sentia ela acordava a minha esposa quando eu punha a mão. Na barriga eu declarava palavras de amor a ela. Eu dizia que ela era esperada, que ela era amada. Glória a Deus. Ali na barriga, no ventre, mas eu não recebi isso. A minha mãe disse que quando eu nasci, de 7 meses, e gente, 9 meses para uma criança é uma gestação normal. Mas 7 meses, são 2 meses antes, é uma eternidade para uma criança, para um bebê, ali para um feto. Minha mãe disse que quando eu nasci, as minhas orelhas eram maiores que a cabeça. Eu não tinha as unhas ainda. Faltavam as unhas, que as pessoas olhavam para mim e falavam, não vai viver. Ele é muito prematuro. Fiquei na incubadora por um tempo. Minha mãe disse que quando finalmente conseguiu me levar para casa, eu chorava dia e noite. Ela não aguentava. Ela conta que sentava numa casa que morávamos ali, e na porta, porque me faltava ar, e eu chorava. Eram noites terríveis. Meu pai ainda um homem violentíssimo, difícil. Por vezes, ele trabalhava como vidraceiro, só que ele usava drogas e bebia. Quando ele chegava em casa drogado, a minha mãe disse que por vezes tinha que me pegar no colo, os outros filhos agarrados nela, e sair correndo para a rua, porque ele pegava aquela bicicleta e tentava jogar em cima da gente. Por meses a minha mãe sofreu comigo chorando, e ninguém descobriu o que eu tinha. Até que um dia fizeram um exame mais aprofundado e chegaram ao diagnóstico que eu estava com sopro no coração. Então, o sopro no coração é uma malformação no coração, e eu creio que isso aconteceu pelo tempo de prematuridade. Eu nasci de 7 meses, e aquilo fez com que o meu coração ainda não tivesse completamente desenvolvido. Os médicos queriam fazer uma cirurgia, mas falaram para minha mãe que era uma cirurgia de alto risco, e ela resolveu não fazer. Então eu passei boa parte da minha primeira infância no hospital. Eu me lembro que esses períodos traumáticos, eles trazem lembrança. Eu me lembro que eu era criança, e eu tenho uma vaga lembrança do hospital onde nós ficávamos, que era o Pequeno Príncipe, e ali com 3, 4 aninhos de idade, eu creio que era isso, ou um pouco menos, mas eu me lembro assim que às vezes a enfermeira deixava-nos brincar ali entre as crianças, e depois daquele período, ela me amarrava na maca, me amarrava literalmente, porque criança não para, e tinha que fazer drenagem dos meus pulmões,
por conta do sangue que escorria do meu coração e parava os pulmões. Então eu ficava tipo 7, 8 dias ali no hospital, ia para casa, ficava 3, 4 dias, voltava para o hospital de novo. E vivendo no meio daquela violência. Por vezes o meu pai quebrava toda a casa, destruía tudo que nós tínhamos, o pouco que tínhamos. Um lar extremamente violento. E nós fomos crescendo naquele lar. Eu, meu irmão, minha irmã. E até que chegou um tempo em que minha mãe já não aguentava mais aquela violência. Minha mãe é uma mulher sofrida, criada na roça, pé vermelho, do interior do estado, nasceu em Pitanga. Então foi criada ali naquela região, hoje região missionária do pastor Jorge, foi criada na região de Roncador, Mato Rico, Iretama, aquela região. E quando a minha mãe percebeu que já não dava mais para suportar aquela violência, ela pegou os filhos aqui e voltou para o interior do estado. Chegou na casa da minha avó, lá no interior do estado. A minha avó, uma mulher endurecida também, tinha 11 filhos, era tudo casado. Mas quando a minha mãe voltou ali para o lar dela, que chegou na casa dela, com aquelas crianças, infelizmente o que minha mãe ouviu dela foi: não tem lugar para você aqui. Pega os seus cachorrinhos e vai embora. Então agora era uma mulher com 3 filhos, procurando ajuda na casa do pai, na casa da mãe. O meu avô, uma pessoa boa, mas uma pessoa fleumática, que não se intrometia nos assuntos da minha avó. Falou: não, mãe, creio que a minha avó também não fez nada. Nesse período fomos morar na casa de uma tia, que abriu a porta para a gente, dividiu a casa no meio, uma casinha pequena, até que os meus primos conseguiram construir uma casinha para a gente morar. Eu era muito criança, mas eu lembro bem dessas fases, são fases difíceis na vida da gente. E eu me lembro que aquela casa foi construída com árvores ali mesmo, que eram cortadas no meio, eu não sei como é que chama essas tábuas, e ficavam umas frestas, e naquela época se vendia algo parecido com caixa de leite, para preencher as frestas. Quem lembra o nome disso, mas existia isso. Então se preenchia, não tinha piso, era chão batido aquilo, não tinha energia elétrica, não tinha banheiro. E ali nós ficamos morando por algum tempo com a minha mãe. E eu me lembro que foi um período assim que passou muito rápido. O meu irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, se nessa fase eu tinha uns 5, 6 anos, ele era um pouco mais velho que eu, 5 anos, tinha uns 10. A minha avó morava bem próximo de onde a gente fez aquela casa, nas terras do meu avô, mas embora ela tivesse gado, tivesse vaca leiteira, ela negava leite para a gente. Uma pessoa endurecida. E olha que usava um cabelo comprido, não cortava porque a religião não permitia, não usava calça porque a religião não permitia, mas não tinha um coração cristão, apenas uma aparência. E eu lembro que nesse período a minha mãe comprava leite. A minha mãe trabalhava na lavoura, ora colheita de algodão, ora colheita de milho, ora colheita de feijão. E ela trabalhava ali, a sua diária era na roça. E ela pedia ao meu irmão que fosse numa chácara ou numa fazenda próxima comprar leite. E ele ia comprar leite. Então, assim, uma vez por dia ele ia até a chácara com 1 litro retornável de vidro. Antigamente não existiam esses vidros de plástico que a gente tem hoje, né? Era de vidro mesmo. E depois de um bom tempo morando ali daquela forma, não sei quanto tempo a gente ficou, porque eu era muito criança. Um determinado dia, o meu irmão, enquanto se deslocava lá para pegar o leite, ele pegou o leite e, como ele armazenava aquilo numa garrafa de vidro, ele estava retornando e ele decidiu pegar a rabeira numa caminhonete. Criança, de 10 anos de idade. E ele pegou a rabeira naquela caminhonete. Para a infelicidade dele, a caminhonete passou num buraco, sacolejou, aquela garrafa caiu no chão e ele caiu por cima daquela garrafa, abriu toda a sua barriga. Eles foram chamar a minha mãe, eu lembro, esses fatos marcantes, por mais que somos crianças, a gente lembra. Eu lembro deles chegando e falando algo para minha mãe, e aquele desespero da minha mãe, e a minha mãe saiu correndo, da onde ela estava, largou a gente ali com a tia, e ele com a barriga toda aberta. Ele ainda conseguiu andar ali uns 50 metros até a casa de um vizinho, pegou a blusa, embolou, colocou na barriga e saiu, e caiu bem na frente da casa. Minha mãe imediatamente contratou ali um carro. Diz ela que foi um desespero terrível quando chegou e viu ele branco,
tinha perdido muito sangue já, falava com dificuldade, com a barriga aberta, e tentou trazer ele para a cidade mais próxima. Nessa época era Pitanga, acho que era a única cidade que tinha um hospital um pouco maior, e com muito custo, depois de estragar uns 3 carros até chegar lá, ela disse que conseguiu finalmente chegar naquele hospital. E quando ali chegaram, ela conta assim, me dá uma tristeza quando eu lembro dela contando. Ela disse que quando ali chegaram, o médico que atendeu o primeiro atendimento, ele olhou para o meu irmão ainda lúcido, mas tinha perdido muito sangue, estava bem pálido. Examinou ele, olhou os ferimentos, disse que olhou para ela e falou assim: olha, nós não temos como atender ele aqui. Eu tenho que dizer para a senhora que infelizmente ele não vai aguentar chegar no outro hospital. Seu filho vai morrer. A minha mãe disse que olhava para ele e ele chorando, ele estava entendendo, ele estava lúcido. Ele dizia: mãe, eu não quero morrer. Meu filho, não vai acontecer. E a minha mãe disse que desesperada, conseguiram uma ambulância para transferir ele para Guarapuava, que era a cidade que tinha um hospital um pouco maior. Conseguiu chegar em Guarapuava, teve que fazer a transfusão de sangue, porque ele tinha perdido muito sangue, tinha se machucado demais naquele acidente, ficou dias internado. Meu pai, quando descobriu o incidente, segundo os nossos familiares, foi até o hospital bêbado. Chegou lá no hospital bêbado, queria doar sangue. Os seguranças o conteram na porta. Ele arrumou um barraco, queria bater em todo mundo. Um homem violento. Mandaram para casa. Daquele dia em diante, a minha mãe desanimou de viver no sítio. Eu não consigo viver aqui mais. Ficou desanimada daquela situação. Eu deixou ela bem desanimada. E ela decidiu voltar para Curitiba. E quando nós chegamos aqui em Curitiba, eu creio que lá perto dos anos 90, o pai tinha vendido a casa, nós não tínhamos onde morar. Ela já tinha um filho que ela teve de outro relacionamento, então ela já tinha 4 filhos nessa época. E não tinha um lugar para ficar. Alguns familiares ficaram com pena, ficaram com dó. E assim nós fomos ali, quando criança, morava na casa de um, morava na casa do outro. E a gente ficou nisso durante um bom tempo. Eu lembro que moramos um tempo com a tia, depois fomos para a casa de outra tia, para a casa de outra tia, e assim foi boa parte ali, daquele primeiro ano que moramos ali. E a minha mãe trabalhava de diarista, dificuldade muito grande. O pai nunca se importou, nunca ligou muito para a gente. E eu me lembro que ela conseguiu juntar um dinheirinho com muito custo, e foi procurar um terreninho para tentar comprar, para a gente poder ter um lugar para chamar de nosso. E o único lugar que ela conseguiu comprar na época, hoje é um bairro bom, um lugar bom de morar, ainda moro ali, mas na época era uma invasão, chamava-se Favela da Trindade. Hoje é um bairro muito bom, mas naquela época um bairro extremamente violento. Chegou ali e comprou de uma mulher que era traficante, uma bêbada também. Ela vendeu um terreno para minha mãe e vendeu para mais 2, 3 pessoas, pelo mesmo terreno. E como a mãe não tinha para onde ir, ela deu a parte de trás de um terreno que ela tinha para a mãe, pegou o dinheiro da minha mãe e ali nós estabelecemos morada por um tempo. Minha mãe tentou nos mandar morar com o pai, chamou ele e falou: olha, eu não consigo, eu tenho 4 e você podia pegar pelo menos os meninos. Meu pai, embora vivesse aquela situação, era um homem trabalhador, tinha uma boa casa, casou de novo, e durante um tempo ele tentou nos levar. E eu lembro que nesse período que fomos morar com ele, eu e meu irmão, ficamos ali, eu não sei quanto tempo, mas bem a parte da primeira infância, morando com ele um tempo. Um dia ele arrumou uma briga com a minha madrasta, os dois se pegaram, bancaram, e ela foi embora. Uma mulher boa. E quando ela foi embora, ele foi embora também. Trancou a gente dentro da casa. Criança, não entendia muito, mas eu vi o meu irmão ali tentando fazer comida, alguma coisa para que a gente pudesse se alimentar. E eu me lembro que ficamos ali durante um bom tempo, acho que dentro da casa, pelo menos uma semana, eu tenho certeza que ficamos, nós dois ali, 2 crianças. Até que um dia eu não tinha mais nada para fazer, para comer, o meu irmão estava desesperado de fome, as janelas trancadas, a porta trancada, era uma casa de soalho, ele conseguiu arrancar algumas tábuas daquele soalho e passou por baixo.
E ele foi à casa do vizinho que morava do lado. E quando ele chegou lá, a mulher se assustou, falou: mas eu não estou vendo ninguém aí. Ele disse: pois é que eu estou com fome, eu preciso comer alguma coisa, e o pai saiu. Ele falou: você vai sair, mas olha, não vejo teu pai aí. Ele falou: pois é, faz tempo que ele saiu, mas deixou você estragar aí? A mulher chamou a polícia. Eu sei que demorou algumas horas, chegou a polícia, minha mãe, e nós já estávamos fechados naquela casa ali fazia alguns dias. Naquele período a mãe desanimou de mandar morar com ele, voltamos a morar com a mãe. Era uma situação muito difícil, um bairro muito violento. A minha mãe trabalhava de diarista o dia todo, não tinha com quem deixar, a gente não tinha creche, ficava em casa, mais que aprontando, fazendo bagunça do que outra coisa, criança. Até que um dia o meu irmão, acho que já essa idade, uns 11, 12 anos de idade, ele decidiu catar papel para ajudar em casa. E, gente, foi a maior aventura da minha vida, porque ele me levava junto. Para mim aquilo não era traumático, nem penoso, era legal. 5 horas da manhã nós levantávamos, porque tinha um ferro velho próximo de casa. Naquela época não tinha esses carrinhos bonitos de ferro, eram os carrinhos de madeira feitos pelo próprio ferro velho. E quem chegava mais cedo pegava os melhores carrinhos. Então ele chegava às 5 horas da manhã, a gente levantava e já ia para o ferro velho, para poder pegar aquele carrinho, para a gente catar papel. Eu, uma criança, uns 5, 6 anos de idade, ele forrava aquele carrinho e me punha deitado lá dentro, e eu ia dormindo. Eu ia acordar quando a gente já estava lá no Jardim das Américas, ele ia sempre para um bairro melhor. E eu lembro que ele me chamava ali e falava assim: Leandro, eu vou apertar a campainha, e quando sair alguém, você diz assim: você tem alguma coisa para me dar? Eu era um menininho bonitinho, cabelo de gelinha, loirinho. As pessoas olhavam, né? Elas eram muito tocadas no coração ali de ver aquela criança. Olhavam para mim, eu acho que já tinha muito do Espírito Santo ali, ficavam com pena. Nossa, o que a gente ganhava de coisa? Roupa, comida. Gente, a gente vinha com o carrinho cheio de coisa. Nós nos tornamos ali, embora na primeira infância, nós nos tornamos os provedores praticamente da casa. E aquilo que trazíamos para dentro de casa, a mãe não tinha condição de comprar. Ela trabalhava o mês todo, trabalhava o dia todo, acho que naquela época ganhava 10 reais. Então não tinha condições, acho que eram cruzeiros ainda, não sei somar isso, mas era por volta de 10 reais a diária de um diarista naquela época. E assim foi por um tempo. Eu lembro que toda manhã, para mim era uma aventura, era um negócio sensacional. Eu saía de manhã, e quando a gente lá vendia o papelão, o reciclável que pegávamos, a gente passava na sorveteria e pagava um sorvete, era sensacional. E infelizmente, queridos, aquilo durou um tempo. A gente acabou nos tornando ali os provedores da nossa casa, mas para infelicidade nossa, eu digo isso porque meu irmão ali por volta dos 12, 13 anos de idade, ele começou a andar com os meninos ali que mexiam com tráfico de drogas. Então ele abandonou o carrinho e começou a traficar. No começo, ele trouxe muita coisa para dentro de casa, porque o dinheiro do tráfico sustentava a casa no início. Irmãos, a gente nunca tomava uma Coca-Cola. Coca-Cola, uma mulher ganhava 10 reais por dia, era artigo de luxo. Então nesse período que ele começou a traficar, ele começou a comprar Coca-Cola para nós. Ele comprava carne. Antigamente chamávamos de mistura, né? Quem lembra da mistura aí? Porque sem mistura é terrível. Mas aquilo durou muito pouco, e ele começou a usar drogas. Ali com seus 13, 14 anos ele começou a usar cocaína. Nessa época nós morávamos num barraquinho bem pequeno, no meio de um bairro violentíssimo, uma vila muito violenta. Eu vi pessoas assassinadas de tudo quanto é jeito que você imaginar, ainda quando criança. Eu tinha um outro amigo que, graças a Deus, ainda é vivo, porque a maioria morreu ali vítima do tráfico de drogas. Mas eu tinha um amigo, chamava carinhosamente de Neguinho, o nome dele é Alexandre, hoje mora em Paranaguá. E ele era pior do que repórter policial, irmãos. Porque o bairro era muito violento, então constantemente pessoas eram assassinadas ali. E quando alguém era assassinado, ele passava lá: vamos lá ver, falava assim comigo. E criança, irmão, eu ia com ele, a gente ia achar onde é que estava o falecido. Então eu vi pessoas assassinadas de tudo quanto é jeito que você imaginar. Cheguei a ver pessoas que o trem passou em cima. Era bem na marginal da linha férrea, então às vezes eles matavam e punham em cima da linha. E eu, criança, aquilo ficou impresso na minha alma.
aquelas cenas. Eu lembro que um dia ele me chamou para ir ver, eram 2 irmãos que tinham se matado a machadada dentro de uma casa. Quando entramos ali, não tinha chegado nem a polícia ainda. Isso está na minha mente, pra você ter uma ideia. Hoje, até hoje, se eu estou passando na rua e eu vejo uma multidão de pessoas e sei que aconteceu uma tragédia ali na frente, eu dou a volta. Porque aquilo marcou a minha alma, aquela violência. Tinha dias que levantávamos para ir para a escola e tínhamos que voltar para dentro porque os bandidos estavam trocando tiro. Ou saímos de casa desviando dos corpos que eram assassinados na madrugada. Por vezes, estávamos dormindo e os traficantes fugindo da polícia, batendo na porta e minha mãe tem que abrir para eles se esconder dentro de casa. Violência, uma violência. E o meu irmão infelizmente entrou por esse caminho, começou a usar cocaína, é uma droga cara, muito cara. Então agora já não catávamos mais papel, eu era muito criança, uns 7, 8 anos, ele era mais maduro. E o pouco que tinha, ele começou a tirar de dentro de casa. E agora ele tirava o pouco que a gente tinha. Foi um período muito difícil. Eu sempre conto que quando era criança eu gostava muito de coxinha. Coxinha com Coca-Cola. Parece que a coxinha daquela época era diferente. Nós nunca mais comemos uma coxinha igual aquela. Pode ser porque a gente é criança e o nosso paladar é diferente. Mas o único jeito de comer coxinha é quando eu ficava doente. Eu conto isso para as pessoas às vezes. Porque a minha mãe esperava os irmãos ir para a escola e falava assim: o que você quer comer? Você ficou com vontade de comer alguma coisa? Porque antigamente esse negócio, a criança ficou doente, ficou com febre, porque ela ficou com vontade. Eu já me prevalecia desse negócio. Ela chegava para mim e falava: o que você quer comer? Você ficou com vontade de comer? Mas acho que ela já sabia da minha malandragem, porque era sempre a mesma coisa, coxinha com Coca-Cola. Mas era a única forma de comer coxinha e Coca-Cola na minha infância, quando estava doente. A mãe esperava os irmãos ir para a escola, porque não dava para comprar para todo mundo, e me comprava uma latinha de coca e uma coxinha. Gente, eu acho que eu sarava ali, olha, era uma elixir ali, era um remédio, um santo remédio aquilo. Acho que ela já até sabia. Ela falava: eu vou deixar ele em casa, dou coxinha com Coca-Cola e fica tudo bem. Uma infância traumática, difícil. Infelizmente, meu irmão entrou por esse caminho, e ali, além da violência das pessoas que moravam ali, dos traficantes, dos marginais, havia a violência da polícia. Era uma polícia extremamente corrupta. Por vezes eles pegavam o meu irmão com entorpecentes, ou maconha, ou cocaína, e naquele barraquinho onde morávamos era muito pequeno mesmo, pequeno, eu lembro até ser pequenininho. E eu lembro que a polícia chegava ali com ele algemado na madrugada, quando pegava ele com entorpecente. Nós dormíamos assim num colchão no chão, todos nós, ali mãe, irmãos, enfim, e eles enfiavam o pé na porta, e tinha uma tramela, naquela época, não bate uma tramela, quem conhece tramela aí? Eles davam o pé naquela porta, a tramela ia parar em cima de nós lá no colchão, e eles entravam com tudo, imagina, não tinha luz elétrica, batendo nele, batendo, judiando. A minha mãe levantava desesperada, chorando. E eles olhavam para minha mãe e diziam assim: se a senhora não nos arrumar R$100, nós vamos afogá-lo nas cavas. Não compensa levar ele preso, ele é de menor, ele já sai, vou matar ele. E a minha mãe, desesperada, saía. Quem tem dinheiro na favela? É o traficante. Ali emprestar dinheiro de traficante para tirar o meu irmão da mão da polícia. Terrível. Isso aconteceu várias vezes, mas eu sempre digo que aquilo ali mexeu muito comigo. Eu me lembro que quando essas situações ocorriam do meu irmão ser preso ali pela polícia, ser pego pela polícia, preso, não ia. Mas quando acontecia isso, eu via o desespero da minha mãe, o Espírito Santo já bradava no meu coração naquela época. Porque eu lembro que eu tinha 7, 8 anos de idade, quando muito nova. Eu me lembro que dentro de mim nascia um sentimento assim: eu nunca vou dar esse desgosto para minha mãe. A minha mãe nunca vai chorar por minha causa. E aquele ali foi o combustível que me fez crescer de uma maneira saudável num lugar tão contaminado. Você tem uma ideia? Eu vivi ali a minha infância, adolescência. Eu nunca coloquei um cigarro de maconha na minha boca.
Meu irmão ficou anos naquela situação, anos. Depois de um tempo ali, minha mãe tentando ajudá-lo de todas as formas possíveis, um dia procurou meu pai, falou: me ajuda a internar ele, me ajuda a colocar ele em algum lugar, porque ele precisa de ajuda. Meu pai disse para ela assim: eu não, é vagabundo, se ele morrer, deixa que ele morra. Lá no Santa Cândida, cemitério público, tem lugar para mais um. O tempo passou, meu irmão tentou se libertar disso algumas vezes. Casou-se com uma mulher que tinha 2 filhas já vinha de um relacionamento. Infelizmente, meu irmão se tornou um homem muito parecido com meu pai. Era uma boa pessoa, mas se bebia e ficava violento. E por vezes ele quebrava a casa, ameaçava ela. No ano de 2001, se não me engano, foi em junho de 2001, eu já conhecia minha esposa, estávamos namorando. À noite eu estava na casa da minha esposa, na época minha namorada. Minha irmã, era bem próximo da nossa casa, minha irmã chegou chorando, dizendo que tinha atirado no meu irmão. Eu saí correndo. Quando cheguei na casa onde ele vivia com aquela mulher, eu ia passando uma ambulância minutos antes, e cercaram aquela ambulância. Ela só entrou na ambulância. Antes da ambulância chegar, eles foram chamar minha mãe. Quando a minha mãe chegou lá, meu irmão estava agonizando. Meu irmão tinha levado 8 tiros. Ele morreu nos braços da minha mãe. Os braços dela. Quando eu cheguei, eu entrei na casa onde ele estava, e alguma coisa me segurou na porta, não me deixou entrar no quarto onde ele tinha caído. Eu caí ali na porta, comecei a chorar, mas eu vi as pernas dele. Ele caiu, assassinaram ele dentro de casa, e ele caiu aos pés da cama. Então tudo que eu vi foi os pés dele, assim, eu não consegui ver ele morto. Daquele dia para frente, o que já era ruim ficou pior. Minha mãe, que já era uma mulher endurecida pela vida, uma mulher que tinha sofrido demais, se tornou uma mulher depressiva, extremamente depressiva. Por vezes, eu levava minha mãe na UPA de madrugada, chorando, e ela dizia assim para mim: eu não quero viver mais, eu não tenho mais prazer na minha vida. E eu olhava para ela e dizia assim: olha, mãe, não fala isso, eu vou acelerar aqui porque o tempo passa, mas eu me lembro que a situação foi mudar. Essa depressão da minha mãe, meu irmão faleceu em 2001, então você imagina a carga que a minha mãe carregava. Em 2012 eu me batizei, e eu comecei a tratar com o meu passado. Eu precisava, eu carregava dentro de mim um ódio, uma ira pelo assassino do meu irmão. Eu carregava dentro de mim uma dúvida e também uma tristeza muito grande pelo abandono do meu pai. Então, quando eu me converti em 2001, o Espírito Santo me chamou para visitar a minha família, para ministrar o Evangelho a eles. Já conhecia o Evangelho, mas era uma família completamente destruída. Pra você ter uma ideia, eu não tinha prazer de ficar 5 minutos na casa da minha mãe, de tanta briga. Comecei a levantar na madrugada e orar pela minha família, falando: Senhor, cura a minha casa, cura a minha família, cura os meus, Senhor, me ajuda. A minha mãe depressiva, eu não via minha mãe sorrir mais. A vida dela foi muito dura, mas depois da morte do meu irmão, ela definhou. Estava sempre doente, sempre cabisbaixa, sempre triste, com palavras sempre de melancolia. Eu me lembro que comecei a orar na madrugada. Um dia o Espírito Santo me orientou que fosse lá começar um trabalho. Eu fui lá, conversei com ela e disse: mãe, eu posso começar a vir trazer uma palavra aqui para nós à noite? Claro, estou feliz. Na semana seguinte, toda quinta-feira, eu fiz um propósito de estar lá na casa da minha mãe. Primeira reunião que nós fizemos ali, eu me lembro que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar sobre o amor. E foi assim que eu preguei, falando de amor. Quando encerrou aquela mensagem, eu chamei a minha mãe e disse: mãe, a senhora me ama? Ela disse assim para mim, falou nada, só balançou a cabeça. Eu disse: mãe, a senhora me ama? Ela falou timidamente:
Sim. Igual Pedro. Jesus falando para Deus: mãe, a senhora me ama mesmo? Ela falou: eu amo, filho. Eu falei: mas por que a senhora nunca me falou? Eu estou com 27 anos, mas eu nunca ouvi da senhora que a senhora me ama. Não acusando, mas com carinho. Eu falei: a senhora ama minha irmã? Ama. A senhora ama os seus netos? Ama. E um a um nós fomos passando diante da matriarca, ela foi nos abraçando e dizendo: eu amo você. Glória a Deus, aleluia. Eu amo você. Foi um quebrantamento. Eu me lembro que na semana seguinte eu senti o Espírito Santo me comovendo a ministrar perdão. E eu falei: Senhor, é algo muito duro para mim, para ela. Mas fiz. Cheguei lá, comecei a ministrar sobre perdão. Irmãos, eu estava no meio da mensagem, mas eu estava se desmanchando de chorar. Então eu entendi o que eu estava ministrando. Chorava. Quando eu fui encerrando a mensagem, eu olhei para ela e falei: mãe, a senhora precisa perdoar. Ela olhou para mim, chorando, desesperada, e disse: eu não consigo. Eu falei: mãe, se a senhora me perdoa, a senhora perdoe por mim. Ela disse: mas eu não vou conseguir perdoar o assassino do teu irmão. Como você fala com a mãe: perdoar o assassino do seu irmão, do seu filho, que morreu nos braços dela? Choramos junto naquela noite de família, mas ela não se preocupou. No outro dia, eu levantei cedo pela manhã, fiz um período de oração. Falei que eu vou voltar lá, foi muito forte. Cheguei, ela estava varrendo a casa. Quando eu olhei para minha mãe, eu vi algo que eu já não via há muitos anos. Um sorriso de orelha a orelha. Glória a Deus. Foi algo aconteceu. Ela olhou para mim e disse: mãe, a senhora está bem? Ela falou: eu nunca estive melhor. O que aconteceu, irmão? Essa noite eu não consegui dormir. O Espírito Santo me constrangeu e eu consegui perdoar o assassino. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Queridos, eu quero tratar contigo essa noite. Eu não sei quais são as mágoas que você quer. Eu não sei quais são as feridas que ainda estão abertas no teu coração. De repente foi um abandono de um marido ou de uma esposa, a traição de alguém. De repente você carrega aí no seu coração uma dúvida: será que Deus mesmo existe? Como é que Ele tirou o meu filho? Como é que Ele tirou a minha filha? Como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? De repente você carrega marcas no seu coração, de repente um abuso por parte de um padrasto, de uma madrasta, um abuso sexual por parte de alguém. De repente você carrega esse fardo. Eu vou encerrar aqui porque eu preciso encerrar e orar por você. Vou encerrar com um testemunho. Estou encerrando, tá, pastor? Eu fui há uns 2 anos atrás ministrar num orfanato onde as crianças são tiradas da família por situação de vulnerabilidade. Eu ministrei perdão ali naquele orfanato. E foi um quebrantamento. Você ministra isso ao mover do Espírito. Eu me lembro que depois que eu ministrei, eu convidei as meninas, eram meninas de 8 a 15 anos ali naquela casa, que precisavam perdoar. E veio uma menina e falou assim: pastor, se a pessoa que eu preciso perdoar já morreu, eu preciso perdoar mesmo assim? Aí eu falei para ela: se isso te causa incômodo, com certeza. Orei com ela, ela falou o nome da pessoa, a gente orou. Quando chegamos no carro, o pastor Paulo França, que atendia ali aquele lar, ele falou assim para mim: você sabe por que ela perguntou isso? Eu falei: não. Essa menina, ela foi tirada da mãe. A mãe vivia com um padrasto, num lugar muito violento também. Infelizmente o irmão mais velho dela se envolveu com drogas, foi assassinado, e a mãe ficou bem maluca nesse período, perdeu a cabeça, tiveram que internar ela. E essa menina ficou, ela e mais uma menina, as duas, ela maiorzinha, a outra menor, ficaram com o padrasto. E por 2 vezes o padrasto tentou abusar delas. Segundo os relatos, ele não conseguiu, porque ele se embriagava também, então não conseguiu. E quando ela voltou a si, chegou em casa, as meninas contaram para ela. Aquela mulher ficou indignada, contratou alguém para matar o padrasto e levou ela junto para ver o cara morrer.
Essa é uma área muito dura da nossa vida. Eu não sei qual é a marca que você carrega. A menina carregava essa marca, o cara já tinha morrido, mas ela carregava. Então eu quero incentivar você, sinceramente, Jesus, como eu abri falando aqui, ele está aqui dizendo: queres ser curado? Glória a Deus. De repente você carrega essas marcas. Se você carrega, contar a nossa equipe aqui toda do culto, os pastores, vem aqui à frente.